pode, isso aqui falando pro torcedor do Palmeiras, mas ainda assim perguntando ao clube, aos jornalistas, é que sim, ele pode jogar no Maracanã e que não tenha nenhuma cláusula dessa, até porque ele não é jogador do Flamengo, o Palmeiras pagou... Johnny, André, o Mr. Preguiça jamais ganhou do Flamengo no Maracanã. Vamos colocar aqui o mínimo. Pra mim, olha, independente do resultado, se vai conseguir ou não, se a ONU vai deixar, se vai virar uma nação por conta dos 45 milhões de torcedores, pra mim foi uma baita jogada de marketing. Pode não rolar nada, mas é impressionante o que eles chamaram dos holofote para esse assunto. É verdade. Fala comigo, seus mentos geração! No vídeo de hoje tem muita coisa interessante. Tem os palmeirenses falando sobre o Flamengo, é marketing, tudo isso que o Flamengo tá fazendo, questão da ONU. Tem também palmeirense preocupado que talvez, pra deixar isso claro, o Andrés não pode jogar no Maracanã contra o Flamengo. Que história que é essa aí? Eu acho isso pouco provável, tá? Também vou aqui opinar sobre esse assunto. Enfim, tem muita coisa interessante, fica comigo até o final, tá? Os créditos vai lá pro canal Turma do Amendoim, o link está na própria descrição do vídeo. Vão lá ver a live completa deles, obrigado. Tamo junto aí, André e Lugó também, um abraço pra vocês. E também vai lá pro canal Não Importa o Que Diga, um abraço pro Fernando, o link também está na própria descrição do vídeo pra você também acompanhar o trabalho dele, tanto em vídeo, tanto quanto em live, tá? Bora pro conteúdo, vamos colocar embora, aqui, vai. O pessoal fica irritado, mas tem que colocar, não tem jeito, ó. André, o Flamengo foi a ONU, Zico, né, o maior jogador da história do Flamengo, na minha opinião, também, foi a ONU pedir para que o Flamengo seja colocado como uma nação, principalmente a questão, como é, de sociocultural. Foi um pedido do Zico para que o Flamengo vire uma nação sociocultural. Comenta aí, André, depois eu vou falar sobre o Flamengo, que para mim, olha, independente do resultado, se vai conseguir ou não, se a ONU vai deixar, se vai virar uma nação por conta dos 45 milhões de torcedores, para mim foi uma baita jogada de marketing. Pode não rolar nada, mas é impressionante o que eles chamaram dos holofote para esse assunto. Enquanto o Palmeiras jogamos com caráter, competimos com amor, o marketing do Flamengo sabe trabalhar. E para mim isso é marketing, não tem nada de nação, de coisa. Que nação? É nação o quê? Tem 3 Libertadores que nem nós vamos eliminar o Flamengo da Libertadores, nós vamos ganhar o título em cima do Flamengo da Libertadores e eles ficam reivindicando nação, André. Que história é essa de nação? Mas para mim foi uma baita jogada de marketing e como eles sabem valorizar a camisa que veste. Enquanto eles valorizam a torcida. Você viu que a torcida que fala nação, o clube foi lá pedindo que o nação seja reconhecido. Mostra mais uma vez que o Flamengo dá muito valor à sua torcida. Enquanto a Leila Pereira, o Abel, Anderson Barros e toda essa diretoria menospreza a torcida do Palmeiras. André, comenta aí sobre a nação do Mengão. Pra mim é uma piada. Não tem nada de nação, rubro-negro, não. Nós vamos ganhar o tetracampeonato da Libertadores em cima de vocês, e aí nós vamos ser o quê? A super nação alviverde, André? Comenta aí. Tô com raiva desses caras. O Zico tá sem o que fazer na vida? Tá sem o que fazer na vida, porque o cara se prestar esse papel, puta, mas uma coisa... Outra coisa, há 3 anos atrás, falava que a nação era 30 milhões de torcedores. Em 3 anos... ela subiu para 45 milhões, ou seja, eles têm torcedor de proveta para cacete. De 30 milhões passa para 45 em questão de 3 anos. É uma coisa assim, os números que apresenta do Flamengo são daqui a pouco vai ter 200 milhões de flamenguistas e o Brasil com 220 milhões de habitantes. São números assim, assusta, mas é verdade, Lugó. É uma fabricação de número tão enorme que a gente assusta. Outra coisa, eu tenho informação de que a ONU pediu alguma documentação para o Flamengo, pediu comprovante de residência, o Flamengo não tem comprovante de residência, por isso a ONU não irá atender o pedido do Flamengo. Enquanto eles não tiverem comprovante de residência, porque o Maracanã é um estádio público, né? Então eles não apresentaram o documento comprovando residência. Então não tem nação sem casa. Nação sem casa não existe. Logo a ONU falou, volta para lá, faz o seguinte, a hora que vocês tiverem um comprovante de residência, a gente conversa.
Ah, André, mas o estádio do Flamengo tá pra ser construído, né? Já compramos o terreno, já tá com projeto pra construção e tal. Já o Mundial do Palmeiras não tá muito em construção, não, né? Vamos falar a verdade. Tô brincando, André, tô brincando, logo eu gosto de chamar de você sabe disso. Futebol é resenha. Agora, tudo isso que o Flamengo fez foi questão de marketing. Inclusive, o número de sócios torcedores do Flamengo aumentou bastante. Os números ainda não foram divulgados, vamos ficar de olho, porque nos próximos dias devem ser. Porém, foi tudo uma ação de marketing, né? Pra marca Flamengo ser mais falada, não só no Brasil, como no mundo, né? Bora seguir. Ô, Johnny P3, grande Johnny P3 com a gente, obrigado pelo apoio, pelo like, Johnny. André, o Mr. Preguiça jamais ganhou do Flamengo no Maracanã. Vamos colocar aqui o Mr. Preguiça aqui. Deixa eu colocar aqui, André. Não vou colocar nem o Mr. Preguiça. Sabe o que eu vou colocar aqui, ó? Vou colocar essa foto que reflete muito bem aqui o que vai acontecer Palmeiras e Inter e Palmeiras e River Plate. O Palmeiras está só há 10 anos sem ganhar deles em Brasileiro. Qual a perspectiva, assim, André? Fora Catar. Não, assim, Johnny, assim, o Palmeiras tem jogo contra o Flamengo fora difícil, contra o São Paulo fora difícil, o próprio Novo Horizontino é um jogo difícil. Assim, o Atlético não, o Palmeiras joga fora do Atlético, não acha um jogo difícil e tal. O Cruzeiro é em São Paulo, o Bahia é fora. O Palmeiras tem percalço pela frente, que a gente não dá para cravar do Palmeiras. Ah, o Palmeiras ganha do São Paulo no Morumbi? Não sei, Lugol. Não sei, não sei, não me parece. Ao menos que o Andréas Pereira faça o Palmeiras dar um salto gigantesco de qualidade. Teria que dar um salto enorme de qualidade, ou seja, o André ser o responsável pelos gols, pelos aqueles gols que se cria, que não se faz, o responsável por o time jogar mais futebol com a bola no chão. Mas é uma mudança radical de uma hora para outra que eu não acredito, Lugol. Eu falei quando o Andrés fechou com o Palmeiras, que o Andrés foi corajoso. Dito isso, eu mantenho o que eu falei desde que não tenha uma cláusula bizarra dessa no contrato, na qual ele não vai jogar no Maracanã. Porque aí, pra mim, é muito cômodo, né? Você falhou, né, numa decisão de Libertadores, vestiu a camisa do Palmeiras, e se tem esse tipo de proteção com o atleta, eu até entendo por um lado, mas eu retiro a minha opinião que ele foi corajoso em vestir a camisa do Palmeiras, porque aí qualquer um veste, né? Aí qualquer um. Então, poucas vezes eu vim aqui, fiz vídeos em tom, e é importante eu deixar claro, de pergunta, porque nós não temos acesso ao contrato. E pelo que eu olhei na internet, pela busca que eu fiz, eu não vi nada sendo dito. Então o que eu imagino é que ele sim pode, isso aqui falando para o torcedor do Palmeiras, mas ainda assim perguntando ao clube, aos jornalistas, é que sim, ele pode jogar no Maracanã e que não tenha nenhuma cláusula dessa, até porque ele não é jogador do Flamengo. O Palmeiras pagou para ele estar hoje vestindo a camisa do Palmeiras, então não faz nenhum sentido, eu não jogo contra o Flamengo. Até se o cara fosse o Zico, entendeu? Não faria sentido. Se o Zico jogasse no... Mentira, olha, eu custa acreditar nisso. Como o Fernando falou, apenas uma especulação, tá? Mas, é muito pouco provável. Se porventura fosse verdade, tiver uma cláusula que o Andréas não pudesse jogar no Maracanã ou contra o Flamengo que seja, seria a maior pipocada da história do futebol mundial, cara. Alguém vai colocar uma cláusula dessa, porque uma coisa é você ser jogador do clube e tiver emprestado pro outro. Aí eu entendo, como o caso do Rodinei. Aí, beleza. Agora, comprar os direitos do jogador e ter essa cláusula, aí não, né? Eu custa acreditar que seja verdade, mas enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí. Quero saber a opinião de vocês, tamo junto, é nóis.